tem abençoado esse lugar. Deus abençoe a sua vida. E nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus. O evangelista Arley, né, estará trazendo a palavra de Deus para o nosso coração. Ele é da nossa igreja ali em Realengo. E eu convido para que ele venha até aqui. Ele está acompanhando a sua esposa, sua filha. Ele vai fazer a apresentação delas também. Glória a Deus. Se eu perguntasse quem o conhece, eu sei que hoje a maioria dizeria assim: eu não conheço. Né? A parte mais do Augusto, né, os músicos o conhecem mais. Mas é uma alegria recebê-lo aqui, tá bom, Arlen? Você e a sua família. E nós temos a certeza que Deus tem uma palavra de Deus para o nosso coração. Você crê nisso, irmãos? Amém? Quero pedir ao pastor André que venha até aqui orar e agradecer a Deus. E o Arlen pode ficar muito à vontade, tá bom? Você está em casa. É uma alegria imensa poder tê-lo aqui. Estenda sua mão para cá, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós apresentamos a vida do teu servo nas tuas mãos. Verdadeiramente ele é teu servo, ó Deus, e é o Senhor quem o usa para a glória do teu nome. A tua palavra é poderosa e que ele seja um instrumento poderoso nas tuas mãos nesta noite, para trazer a palavra rema, revelada. E a tua palavra é poderosa para curar, transformar, mudar, ó Deus, trazer à nossa vida a paz que precisamos, a saúde que precisamos, ó Deus. E usa o teu servo como instrumento nesta noite, ó Deus, para trazer a tua informação ao nosso coração, porque precisamos do Senhor todos os dias na nossa vida. E a tua palavra é viva e nos aviva nesta noite em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja do Senhor com a paz do Senhor. Tô tremendo, viu, irmão? O negócio é sério. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Trago o abraço do meu pastor Luiz Antônio Lopes, do bispo José Francisco, que congrega conosco ali em Realengo. Estou acompanhado, como o pastor Marco falou, da minha esposa, minha filha. Fiquem de pé, vocês não vão privar a igreja de ver o que eu vejo todo dia, né, minha filha? Deus abençoe. Minha bênção, né? Graças a Deus, a Daniela e a Glenda. Mulheres de Deus, mulheres de oração, mulheres de Deus na minha vida. Bênção na minha vida. Agradeço ao pastor Marco pela confiança. Hoje em dia uma coisa, eu sempre falo isso, é uma coisa muito difícil você entregar o seu púlpito, o seu microfone para alguém falar, porque só a graça de Deus hoje em dia, né? Então, que Deus abençoe esta igreja. Glória a Deus. Irmãos, eu não sou muito de cantar antes de pregar não, mas eu vou cantar só para me acalmar um pouquinho e vocês me ajudarem. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Você conhece? Amém? Sua glória. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso
Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. É maravilhoso estar na tua presença. Queridos e amados irmãos, hoje eu trago um tema que ardeu no meu coração durante esta semana, me deu sono. Eu ia até tarde, não conseguia desenvolver, estava difícil. Mas eu creio que o que Deus preparou vai falar ao meu coração, assim como vai falar o coração da igreja. O desafio de ser a igreja de Cristo na atualidade. Nós vivemos uma era muito veloz, muito rápida. E nós vivemos em um tempo onde a capacidade de pensar e de falar e de expressar os seus pensamentos talvez é maior do que antes. Hoje em dia, qualquer um de nós que se esforce um pouco mais, abre um canal no YouTube, num TikTok, numa rede social de grande expressão, e a gente começa a expressar nossas opiniões. É claro que, à medida que expressamos as nossas opiniões, nos colocamos também, sob a avaliação de quem ouve. É o comum da nossa era. E também é comum na nossa era o relativismo. A falta de absolutos. É muito comum, aliás, é extremamente comum. Eu acredito que todos nós já ouvimos alguém dizer assim: não, mas essa é a sua verdade. A minha verdade é outra. Isso aí pode ser válido para você, mas para mim não, para mim isso não é válido. Então nós vivemos uma era de fluidez absurda. E isso não começou de hoje, isso é um processo que veio ocorrendo ao longo dos últimos 3 séculos, principalmente na história nossa, diria assim, do Ocidente, Então, queridos, hoje, em pleno século XXI, chegando no primeiro terço deste século, quase em 2030, hoje nós vivemos uma realidade aonde Deus não é unanimidade, aonde a palavra de Deus não é unanimidade, principalmente nos bancos das universidades, onde muitos dos nossos jovens hoje estão inseridos, seja inserido de forma online, pelo modelo EAD, seja de forma presencial. Hoje em dia, a Bíblia já não é, guardadas as devidas proporções, tá, meus queridos? Já não é tão sagrada assim. Talvez na sua Bíblia, na frente da sua Bíblia aí, esteja só escrito assim, Bíblia. Mas antigamente, há uns 30, 40 anos atrás, dificilmente encontraríamos uma Bíblia que não estivesse escrita assim, Bíblia Sagrada.
Não é verdade isso? Então, nós estamos em uma era em que o discurso da igreja, e eu digo discurso aqui no sentido da mensagem, não de ele ser válido ou não. Não estou colocando aqui a ideia de validade ou de verdade do discurso. Mas a mensagem da igreja, ela não é mais unânime. Ela deveria ser, mas não é. Então, é um desafio para nós sermos igreja de Cristo hoje. Porque nós estamos envoltos em uma sociedade que não sente tanta necessidade de Deus. Envoltos em uma sociedade muito independente, muito senhora de si, por meio do conhecimento que adquiriu. Leu mais, ouviu mais, conheceu Nietzsche, conheceu Kant, conheceu Foucault, conheceu muitos outros filósofos que ofereceram para eles respostas que antes só a Bíblia dava. Então, é um desafio ser a igreja de Cristo. Porque ser a igreja de Cristo hoje é escolher andar no contrário, andar no oposto. É escolher o absoluto ao invés do relativo. É escolher acreditar em algo que muitos filósofos, antropólogos, sociólogos, historiadores dizem que não, você está errado, isso aí não existe mais. Que caminhos? Ou que caminho escolheremos? Então, eu quero trazer essa reflexão nesta noite. Eu quero apresentar aqui, com a graça de Deus, um pequeno perfil da Igreja de Cristo, que nos convida a nos adequar a este perfil. Porque um dia, como nós ouvimos aqui nesta noite, estaremos com Ele. E valerá a pena dizer não, valerá muito a pena ser entendido como retrógrado, como antigo, como quadrado, talvez até como indouto, como não letrado, né? Porque muitas das vezes nós que cremos na palavra de Deus somos assim taxados como alguém que tem a mente fechada. Amém, queridos? Minha filha disse que eu sempre falo essa frase. Amém? Os irmãos estão comigo, sim? Amém, glória a Deus. Para iniciarmos essa meditação, eu queria ler com os irmãos Provérbios, capítulo 22 e versículo 28. É um texto muito lindo. Provérbios 22 e 28 diz assim: não removas os marcos antigos que puseram os seus pais. Então, ser a igreja de Cristo é se ancorar em uma história antiga. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite que a sua fé, ela não é em vão. A tua fé, ela não é solta. A tua fé tem história. A tua fé tem fatos reais que aconteceram. Paulo fala isso no capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele diz assim, a gente não crê na ressurreição de simplesmente, não, a gente crê porque teve gente que encontrou Jesus ressuscitado. Então é por isso que nós cremos. A nossa fé no Cristo ressuscitado está fundamentada em um marco antigo, colocado há mais de 2000 anos e que foi fato real. Amém? Agora era hora de um glória. Jesus ressuscitou. Não ressuscitou na nossa mente, não ressuscitou no meu coração, não ressuscitou no meu sentimento. Jesus ressuscitou em carne, em osso, ressuscitou em glória e está vivo eternamente. A nossa fé tem essa ancoragem, está firme nessas verdades. Não em pensamentos, não em ilustrações. O outro texto que eu queria ler com os irmãos é 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve,
para que, se eu tardar, fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esse texto que Paulo fala a Timóteo, diz, olha, você lê essa carta aí, eu ainda não consegui chegar aí, Timóteo, onde você está. Mas enquanto eu não chego, vai lendo essa carta e vai vendo como é que você deve proceder na igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Coluna sustenta. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, a igreja, ela é aquela haste que fica na estrada segurando aquela placa de sinalização. A igreja de Cristo deve sustentar a placa da verdade. A igreja de Cristo deve sustentar as verdades de Deus. A igreja de Cristo não pode abrir mão dessa missão, ser coluna e baluarte da verdade. O nosso tema diz o desafio de ser a igreja de Cristo na atualidade. E eu queria trazer aqui, primeiramente, 3 figuras que caracterizam a igreja de Cristo. A primeira figura é a figura do corpo. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Paulo fala isso em Coríntios, capítulo 12, fala também em Efésios, capítulo 1, fala também em Colossenses, no capítulo 1. Há várias menções do apóstolo Paulo dizendo assim, olha, Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Então, a igreja de Cristo, ela é o corpo vivo de Cristo na terra. Então, a igreja tem a função de continuar fazendo o que Cristo faria se estivesse aqui. Essa é a nossa missão. Eu sei que muitos não gostam que eu faça isso, por isso que eu não vou fazer. Mas olha aí para o lado rapidinho, brincadeira, tá, irmãos? Se você pudesse dar um 360 assim, olhar esse povo bonito todo que está aqui, você olhar assim, olha, todos nós somos pequenos membros de um grande corpo. Somos membros uns dos outros. Somos corpo de Cristo. E Ele é a cabeça. Dessa figura de que Cristo é a cabeça, nós tiramos que Ele exerce a autoridade, porque é isso que a cabeça faz. Sem a cabeça, o corpo está morto. E aqui eu quero abrir um parêntese. Quantos de nós não vemos igrejas ou comunidades de fé que parecem não ter governo, que parecem não ter direção, porque não estão mais ligadas à cabeça? Porque estão abrindo mão de se submeter a Cristo para satisfazer os seus desejos. O apóstolo Paulo falava isso, há quem pregue por vanglória, porque quer aparecer. Há quem pregue para alimentar o seu próprio ventre, mas nós pregamos o Cristo crucificado e ressurreto. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. O desafio de ser a igreja de Cristo nessa atualidade, nesse mundo em que vivemos, é nos comportarmos como Cristo se comportaria, porque é isso que o corpo de Cristo deve fazer. E olhando para essa analogia que Paulo usa, essa metáfora do corpo, a gente entende que se Cristo é o cabeça, ele tem que exercer o governo. Ele tem que exercer a liderança. Nós temos que, com humildade, nos submetermos à vontade de Cristo. Oh, Deus. Jesus disse, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Se vocês são meus amigos, vocês devem fazer o que eu vos mando.
João capítulo 14, versículo 15. E João, capítulo 15, versículo 14. Samuel disse: tem porventura Deus mais prazer em holocaustos e em sacrifícios, senão que se obedeça a sua palavra? 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Para ser a igreja de Cristo, precisamos abrir mão do nosso ego, da nossa vontade e obedecermos a Cristo. Precisamos nos colocar debaixo do seu senhorio, da sua vontade. Você já viu uma mão dizer para a cabeça assim: não vou me mexer? Olha isso aqui, meu cérebro está mandando eu mexer. Esse é um outro ponto. Cristo coordena todo o movimento da sua igreja. Eu quero abrir aqui um parêntese. Como Cristo faz isso? Por meio dos seus servos, por meio dos membros, por meio dos nossos pastores, por meio dos nossos mestres, a quem Ele revela e abre a palavra para nos ensinar. Irmãos, outro dia eu estava pensando, faz um tempo isso, quantas vezes Deus já me falou, quantas vezes eu já ouvi a voz de Deus sobre vários assuntos diferentes. Como? Por meio da palavra. Quantas vezes, toda vez, se você vir aqui, pastor querido, os dias de culto aqui, domingo, quinta-feira, domingo de manhã e domingo à noite. Quantas quintas-feiras você já entrou por essas portas? Quantos domingos pela manhã você saiu da sua casa, veio aqui e entrou por essas portas? Quantos domingos à noite, como este, você entrou aqui por essas portas e Deus, todas as vezes, falou com você? Nenhuma vez que nós entramos pela sua porta, nós saímos sem ouvir a sua voz. Mas aí a pergunta amarga que eu me fiz quando eu meditei nisso foi: e como eu respondi a essa voz de Deus? Como eu reagi a essa voz de Deus? O que eu fiz com essa voz que falou comigo? O que eu fiz quando Deus falou: se arrependa, pare de fazer isso? O que eu fiz quando Deus falou: ore mais, leia mais? O que eu fiz quando Deus falou: me adore, me louve? Deus fala conosco todas as vezes que entramos pelas suas portas. Ser igreja de Cristo requer ser obediente a Cristo, porque a igreja é dele. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu não edificarei uma igreja, eu não edificarei a igreja, edificarei a minha igreja. A igreja é do Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele morreu pela igreja, derramou seu sangue pela igreja. A igreja é dele por direito. Eu e você somos a igreja. Agora, para ser a igreja de Cristo, precisamos nos submeter a Ele. Nenhum movimento é feito por nenhum membro do corpo se a cabeça não mandar. Que movimentos nós temos feito? O que temos feito com os nossos pensamentos? O que temos feito com as nossas relações? Como temos nos relacionado no trabalho, nas escolas, na rua? O que eu faço lá fora reflete a igreja de Cristo?
É uma reflexão que nós vamos sair daqui hoje pensando sobre isso. Ser a igreja de Cristo é ter Cristo como Senhor e fazer o que Ele quer que seja feito. Amém, queridos? Glória a Deus. Outro ponto muito interessante sobre essa analogia do corpo é que um membro não vive sem o outro. Né? 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 em diante, Paulo vai falando sobre essa figura do corpo, né? E vai comparando, ele diz assim, olha, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um corpo, assim também é respeito a Cristo. Somos muitos, diferentes, um colorido de gente, de jeitos, de trejeitos, de manias. Tem gente que faz café e já bota o açúcar, tem gente que só bota o açúcar depois que passa o café, tem gente que toma café com leite, tem gente que nem toma café com açúcar, tem gente que bota adoçante, tem gente que adoça com leite condensado, já vi, tá? Verdade. Você vê? E todos nós, com essa mistura toda, somos um. Somos um. Somos um em Cristo. Se havia inimizade, se havia muro, se havia diferença, o sangue de Cristo, o sacrifício dele na cruz derrubou tudo. Somos um em Cristo. E porque somos um, nos importamos com o outro. Ser igreja de Cristo implica me preocupar com o meu mano, me preocupar com o meu irmão. Meu irmão não veio para o culto hoje, por que será que o irmão não veio? Ah, vou ligar para ele, vou mandar uma mensagem. Irmão, por que tu não foi no culto? Credo, irmão, você é fofoqueiro? Não, quero saber por que o meu irmão, por que a célulazinha do corpo que eu faço parte não veio? Por que o dedinho faltou? Sabe por quê, irmãos? Paulo fala isso. Nessa continuidade desse texto, ele diz assim, olha, os membros que parecem ter menos importância são aqueles que a gente tem que se preocupar mais. Porque quer ver uma coisa interessante? Pastor Marcos, me permita, eu vou pegar aqui o senhor como exemplo. Vamos dizer assim que o pastor Marcos não comentou nada com ninguém. Não falou com seu presbitério deliberativo aqui, pelo seu PD local, não falou com o mais chegado, mas resolveu assim, domingo, 5 horas da tarde. Vou não, eu vou pegar aqui, como diz a gente costuma dizer, eu vou pegar aqui a Dona Maria, vamos dar a volta, vamos comer uma comidinha ali. Hoje eu não vou não, eu tenho uns 50 pastores lá para fazer o culto, não vou. Quem não vai perceber que ele não veio? Todo mundo vai perceber, irmão. Porque Deus o colocou nessa posição de visibilidade diante do corpo. Os irmãos estão entendendo isso? Sim? Mas aí eu pego o irmão José. Quantos José tem aqui? Só para eu saber, quantos José tem? Rapaz, não tem José na igreja. Rapidinho. Quantos José tem? Quantos José? José. Só vale se for José. Só tem um, não vale, tinha que ser mais. Tá. Quantos João? E, rapaz, aqui só tem nome de chique, né? Quantos Tiagos? Eita, meu Deus do céu. Ó, vou pegar aquele Tiago lá do final que levantou a mão. É você mesmo que olhou para o lado, é isso aí. Aí imagina se o Tiago, se o Pedro, se o Augusto, não é você não, que você todo mundo está vendo. É? Alguém que é tão membro quanto você, mas não tem uma função assim, que todo mundo vê ele fazendo, ou às vezes só vem para o culto, adora ao Senhor, não assumiu nenhum compromisso. Se esse moço não vir, se essa moça não vier para o culto, só quem senta do lado, porque a gente tem a mania de sentar no mesmo lugar, né? A gente gosta, a gente praticamente adota a cadeira, né? Só falta botar a etiqueta com o nome. Essa é minha, né? Então, você vai lá, só o irmão que senta na direita e na esquerda é que vai perceber, talvez, depois de 3 cultos que ele não veio, rapaz, aquele irmãozinho, aquele baixinho lá, barrigudo, ele não veio. Tu viu, fulana? Mulher, tu viu? Normalmente a gente comenta logo com o esposo, com a esposa, com alguém próximo. Rapaz, o irmão fulano não veio, né? Temos que cuidar dos nossos. Ser igreja de Cristo é se preocupar com isso. Se preocupar por que o nosso irmão não veio.
Talvez ele está com uma dificuldade, está sem dinheiro de passagem, dependendo, o carro quebrou, a família está preocupada, está passando por uma luta. Nós somos membros uns dos outros. No nosso corpo, quando nós temos algo estranho, um elemento que não é do corpo, que é estranho, o corpo tende a expulsá-lo. Por isso que às vezes a gente tem aqueles episódios desconfortáveis de disenteria, de vômitos, porque é o corpo querendo botar algo que não está na harmonia com ele. Todos nós somos membros uns dos outros. O membro não expulsa o outro membro, ele abraça esse membro. Você não vê as células do nosso corpo expulsando as outras células que são do corpo. Elas se juntam, se multiplicam para que o corpo se desenvolva. Então, queridos, vamos exercitar isso. Vamos olhar por lado. Vamos encontrar os nossos irmãos e irmãs que, de repente, estão andando um pouco mais devagar. Abrace, ore, acolha. É nisso, é assim que nós expressamos o perfil da Igreja de Cristo. Amém, queridos? Uma outra figura muito usada que Paulo usa sobre a igreja é que a igreja é a noiva de Cristo. E aqui na Bíblia, a noiva fala de separação, de pureza. Lembre de José e Maria, os pais terrenos de Jesus. A Bíblia diz que eles firmaram o contrato, o compromisso de casamento, e a Maria apareceu grávida. Isso era um escândalo, porque significava que ela tinha deixado de ser pura, que ela tinha pecado. Então, quando a Bíblia traz essa figura para nós, eu quero pedir, colocasse para mim Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 27, ela está colocando na igreja o dever de ser santa, de ser pura, de ser separada. Quando uma moça se comprometia em noivado com um rapaz, ela era praticamente a esposa daquele rapaz já. Ela se preservava para que encontrasse com o noivo, houvesse o casamento e eles formassem aquela família. Assim somos nós, igreja. A igreja de Cristo, ela busca ser santa para o seu noivo, que é Cristo. Efésios diz: maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Veja bem, esquece essa parte de marido, que eu não estou aqui para falar de casamento. É Cristo e a igreja. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa. Há um futuro para nós, igreja. Nós seremos apresentados a Deus, noiva gloriosa, cheia de glória, de beleza, de brilho. Depois, sem mácula, sem mancha, sem sujeira, sem rugas. A mulher gosta desse negócio de não ter ruga, né? Sem rugas, sem desgaste, sem ter a imagem desgastada pelo tempo. Queridos, amados irmãos, somos a noiva de Cristo. A igreja de Cristo é sua noiva. E por ser a noiva de Cristo, temos que ter a disposição de sermos santos, separados, para nos encontrarmos com Ele. O alvo, o objetivo é manter-se puro, manter-se santo. Mas a atualidade, eu falava no início, o mundo que a gente vive hoje, isso é bobeira. Para o mundo,
Para as pessoas que pensam dessa maneira relativista, não importa ser santo, não importa andar de maneira decente, muito menos se vestir de maneira decente, porque Deus só quer o coração. Não importa ser corretos nos negócios, o que importa é que Deus me conhece. O que importa é que Deus sabe que eu amo. Não. A santidade requer postura. A santidade requer posicionamento. A santidade requer firme propósito de fazer o que é correto. Ainda que todos façam o que é errado, por que eu não vou fazer isso? Porque não é correto. Porque o meu noivo espera que eu seja santo, espera que eu seja sem mácula, espera que eu não tenha rugas, espera que eu esteja pronto para me encontrar com ele. Então a figura da noiva traz a ideia de exclusividade. Exclusividade. Vou contar uma história para vocês, rapidinho, 2 minutos. 2005, faz tempo. 2005, eu fui designado para trabalhar no interior de São Paulo. Né? Morava aqui no Rio já, a trabalho, fui designado para trabalhar no interior de São Paulo. Eu era namorado dessa moça que está ali, que hoje é minha esposa. Aí, eu ia para o interior de São Paulo, ela ia ficar aqui. Eu pensei, fiz as contas. Rapaz, eu vou perder esse negócio, não. O que eu fiz? Vamos noivar. Vamos noivar que eu vou logo amarrar logo esse negócio que eu não quero correr o risco. Noivamos. No ano seguinte, casamos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a noiva é exclusiva do noivo. A noiva é exclusiva do noivo. Você é exclusivo de Deus. Ele não abre mão de você. Ele é ciumento mesmo. Ele tem ciúme da gente. Você é exclusivo de Deus. Acho que é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, né, que diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Mas olha isso, povo de propriedade exclusiva de Deus. A noiva é exclusiva do noivo. A noiva não se relaciona com outros, ela só se relaciona com o noivo. A noiva não se prepara para outros, meu Deus, ela só se prepara para o noivo. A noiva não flerta com o mundo, porque o compromisso dela é com o noivo. A noiva não flerta com o pecado, não flerta com o relativismo, com a falsa, com a meia-culpa, com a inveja branca. A noiva não flerta com essas coisas. A noiva é do noivo. A noiva é do noivo. Você tem um noivo. Você é a igreja de Cristo, você tem um noivo. Eu tenho um noivo. Se cortar isso fica até estranho, né? Eu tenho um noivo. Eu tenho alguém que me ama, que morreu por mim, e a minha vida tem que ser para ele. A igreja de Cristo é a noiva de Cristo. E não comete adultério espiritual. Ela só se relaciona com o noivo. Então, quando vier a vontade de olhar aquilo no celular, quando vier a vontade de fazer um negócio que Cristo não faria,
Quando vier vontade de falar aquilo que Cristo não falaria. Quando vier vontade de agir com alguém como Cristo não agiria. Lembre-se, a noiva se relaciona com o noivo. A noiva se relaciona com o noivo. Amém, queridos? Glória a Deus. Então a gente tem que pensar nessas coisas. Uma outra coisa que nós, como Igreja de Cristo, temos como um desafio muito grande. Para ser a Igreja de Cristo, eu tenho que crer nessa palavra. Eu tenho que crer na palavra de Deus. E eu me arrisco a dizer que é mais fácil a gente crer no milagre. Às vezes, é mais fácil a gente crer no mundo que a gente vive hoje. É mais fácil a gente crer em uma cura de um irmão nosso do que crer que a Bíblia é inerrante. Infelizmente, irmãos. Porque a gente ouve tanta coisa. Hoje em dia, então, com as redes sociais, é pior ainda. Eu vou resumir muito rapidamente. Hoje em dia, queridos, a gente vive numa época, como eu estava falando no início, em que nada é absoluto, tudo é relativo. E isso chegou na teologia. Há muito tempo. Não é de hoje, não é de agora. E eu sei que os irmãos sabem disso. Por isso que eu sei que o que eu estou falando aqui não é novidade, é mais uma reciclagem. É mais um relembrar do Senhor para as nossas vidas. Nós vínhamos caminhando ali, crendo na palavra de Deus, crendo na Bíblia como a palavra de Deus, inspirada pelo próprio Deus, coordenada e ordenada pelo próprio Deus. Mas aí surgiu, a partir ali do século XV, XVI, XVII, aquele monte de pensamento, iluminismo, aquela coisa toda, e aí os teólogos começaram a se preocupar, e agora? O que a teologia vai fazer? Como se a Bíblia precisasse de defensor. E aí, infelizmente, alguns teólogos encontraram uma resposta. Não, vamos criar a teologia liberal. Vamos tirar vou usar esse termo aqui no sentido bem acadêmico, o misticismo. Vamos tirar a magia, o mágico, o milagre do texto. E foi isso que aconteceu. E aí agora não existe mais uma verdade, existe o que eu sinto. É o que eu sinto que vale. Como eu me sinto em relação a Deus? É isso que vale. Só que isso abriu caminho para interpretações totalmente diversas. E hoje nós vemos isso. Hoje nós vemos igrejas totalmente perdidas. Teólogos que são mais ateus do que crentes. Por quê? Porque deram ouvidos a isso. Eu estava fazendo uma pesquisa, nenhum filósofo, nenhum sociólogo, nenhum antropólogo que defende o relativismo, que defende essa ideia de que não há absolutos, é crente. Todos eles são ateus, ou são agnósticos, ou são neutros. Nenhum deles confessa Jesus como Senhor, como Rei. E aí agora eu quero fazer uma pergunta inquietante para mim mesmo. Se essas pessoas não creem em Deus, nunca creram, não acreditam na mensagem da cruz, não acreditam na morte vicária de Cristo, por que que eu vou dar ouvido a elas? Você está entendendo a pergunta? Quantos de nós aqui, eu vou fazer uma pergunta bem assim, já tivemos nos bancos de faculdade aqui, fazemos ou fizemos a faculdade alguma vez na vida? Alguns de nós. Todos nós ouvimos falar de Max Weber. Todos nós ouvimos falar de Foucault. Foucault, então, meu Deus. Esse é o mais recente. Todos nós ouvimos falar de Kant, de Nietzsche. Pessoas que nunca creram em Deus. Mas a gente dá ouvidos. Meu Deus, você está entendendo o que Deus está falando?
a gente está perdendo tempo ouvindo, lendo, que não tem nada com Deus. Para quê? Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Irmãos, é hora da gente quebrar essas cadeias. Parar de prestar atenção nesse povo que não tem nada com Deus. E ouvir a palavra de Deus, infalível, inerrante, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus não é metade santa e metade humana, ela é totalmente sagrada. Essa Bíblia que você tem na sua mão, ela é sagrada. Alguém poderia questionar: ah, mas ela foi traduzida. Foi. Mas se eu perguntasse para você assim: você crê que Deus abriu o mar vermelho? Quem crê que Deus abriu o mar vermelho? Eu creio. Quem crê que Jesus abriu os olhos de vários cegos? Eu creio. Quem crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Eu creio. Como é que você não crê que Deus não controla um processo de uma Bíblia, meu irmão? Essa pergunta me foi feita uma vez. Estava lá no meu trabalho, pilotando o meu navio. Aí, naquelas conversas de trabalho ali, todo mundo junto, né? No meio do nada, com coisa nenhuma, só céu e água. Alguém perguntou assim: Arley, tu crê mesmo na Bíblia? Em tudo que está escrito lá? Eu falei: eu creio. Aí essa pessoa falou: mas como é que você consegue? Eu falei: é simples. Tu está vendo esse mar aqui? Está vendo, né? Tu acredita que tem um monte de peixe aí embaixo, não acredita? Baleia, esses peixes todos, né? Acredito. Quem fez isso? Deus. E como é que se mantém assim? Como é que nunca secou a água? Ah, Deus controla essas coisas. Falei: pois é, meu irmão. Se eu consigo crer que Deus controla isso, como é que eu não vou crer que Deus não está controlando o processo da Bíblia? Aonde a razão não chega, a fé chega. A fé é suficiente. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia, meus queridos, e eu já estou caminhando para o final, hoje em dia, junta TikTok e Instagram, você tem um monte de gente falando um monte de coisas. Você tem pessoas que estudaram muito, mas que não têm relação com Cristo, falando do Cristo, ensinando sobre o texto bíblico. Tem um professor aí famoso, dando curso de hermenêutica, de exegese, acho que é Leandro Carnal, está dando curso sobre o texto bíblico, mas nunca confessou Jesus como Salvador da vida dele. Queridos, é hora de nos voltarmos para a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus, que é viva e é eficaz. A palavra de Deus, que é como uma espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa palavra que, por mais que estudiosos estudem, por mais que filósofos se debrucem sobre ela, nunca vão alcançar o que ela é de verdade. Porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios, que Paulo diz assim: olha, Deus pegou a sabedoria dos sábios e aniquilou pela loucura da cruz. Ninguém vai entender, ninguém vai discernir. Ninguém. É a palavra de Deus, santa, verdadeira. Meu amado, minha amada, não se deixe levar pelos discursos. Não se deixe levar pela aparente sabedoria
dessa influência da rede social. Eu vi certa vez um rapaz ensinando sobre o gnosticismo na rede social, defendendo o gnosticismo como uma verdadeira religião. Muito sábio, muito eloquente, com boas argumentações. Está cheio disso por aí, querido. Bebe água da tua própria cisterna. Você tem homens e mulheres de Deus aqui que sabem e que ensinam com verdade, com temor, que pegam esses microfones aqui e tremem com medo do que vão falar para a noiva do Cordeiro. A sua vida está sendo pastoreada por homens e mulheres de Deus que entregam a alma nisso aqui. Não jogue fora. Não vá atrás de uma flor bonita. Não faça como o tucunaré. Não sei se vocês já pescaram tucunaré, eu já. A gente pega uma isca artificial bonita, pega aquela vara de anzol, é peixe de água doce, aí aquela vara com o molinete, aí você joga lá no meio e vem puxando o peixinho falso, que é uma isca falsa, vem balançando na água, e o tucunaré vê aquilo e ele pega com tudo aquela isca, porque é bonita, porque balança, porque chama a atenção. Não faça como o tucunaré. Não se deixe ser chamado pelas coisas que brilham demais. Fique naquilo que você aprendeu. Esse é o desafio de ser a igreja de Cristo na atualidade. Resistir aos convites para uma carreira mais fácil. Para uma carreira, uma jornada, onde não é preciso abrir mão de tanta coisa. Onde dá para servir a Deus e dar uma mexidazinha ali no imposto de renda, está tudo bem. Onde dá para servir a Deus e de vez em quando uma mentirinha no trabalho para se safar de uma escala ruim, está tudo bem. Não faça isso. Não escolha atalhos. Aceite a carreira que está proposta. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz é diária. Mas um dia, glória a Deus, um dia nos encontraremos com Ele. Ele vai olhar para você, para mim, assim cremos. E Ele vai dizer assim: bom está, servo bom e fiel, vem cá. Entra no gozo do teu Senhor. Vem. Acabou o sofrimento. Acabou o cansaço. Agora é hora de estar comigo. Vem comigo. Entra no gozo do teu Senhor. Queridos, ser a igreja de Cristo nos nossos dias tem a ver com isso. Convido você a meditar mais na palavra do Senhor, buscar mais a Ele, não dar ouvidos a conversas que não agradam ao Senhor, e nem dar ouvidos a discursos que tentam invalidar o que Deus já fez por você e por mim. Não dê ouvidos a essas coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode aplaudir ao Senhor.
Glória a Deus. Irmãos, eu estava ali observando como Deus usa o servo dele, né? E eu estava pensando sobre esse tão grande desafio que você tem para enfrentar. O grande problema que nós temos vivido nesse tempo, Arley, é que nós estamos vivendo como se tudo isso fosse muito fácil. Já percebeu que viver aquilo que é muito fácil para nós normalmente faz a nossa atenção desviar? Agora, quando você vive algo que é desafiador, você já notou como isso te prende a atenção? O desafio, como foi falado pelo evangelista Arley, é diário, irmãos. Você não pode tosquenejar, e nem eu, de forma alguma. O Senhor é quem tem nos dado força para enfrentar esse desafio, porque é um interesse muito grande de Deus que eu e você cheguemos naquele grande dia. Por isso que Ele tem nos dado força diariamente. Não abra mão da força que Deus tem dado para você enfrentar esse desafio. E não se engane, ou não se deixe enganar. É um grande desafio, sempre foi na verdade, e sempre será, até Jesus voltar, ser igreja de Cristo. Amém? Você recebe essa palavra nessa noite? Então, se você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque nessa noite você está voltando para a sua casa com o ensinamento da parte de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero dar uma oportunidade para a nossa irmã Leila. A Leila chegou. Glória a Deus. Pode vir, Leila. Glória a Deus. As crianças estão já aprendendo todos os dias, porque o desafio é grande. Amém? Chega pra cá. Ficam mais na frente, vocês menores e maiores atrás. Maiores atrás, os menores na frente. Você que vai falar. Uhum. Tá com vergonha? A paz do Senhor Jesus, né? As crianças, elas prepararam uma breve homenagem, mas de todo o coração, que hoje é um dia especial, né? Hoje é o dia do pastor e nós temos aqui homens e mulheres muito especiais que merecem todos os dias ser honrados e lembrados nas nossas orações, né? E cada uma delas tem um pastor em especial. Elas vão falar aqui uma homenagem, elas fizeram uma cartinha e elas vão estar entregando depois quando nós descermos, né? Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, pastores, né? Vocês têm uma missão árdua, mas muito importante no reino dos céus. Homenagem ao Dia do Pastor. Hoje é um dia muito especial porque estamos comemorando o Dia do Pastor. Queridos pastores, nós crianças da Igreja Metodista Ortodoxa queremos dizer muito obrigado por tudo que vocês fazem por nós. Há muitos anos vocês servem nessa igreja como amor, dedicação, humildade e mansidão. Sempre nos ensinam a palavra de Deus com carinho, nos aconselham com paciência e nos corrigem com amor para que possamos crescer nos caminhos do Senhor. Nós admiramos o cuidado que vocês têm com cada pessoa, sempre prontos para ajudar, orar e escolher quem precisa.
Através da sua vida de vocês, aprendemos mais sobre o amor de Jesus. É sobre a importância o que o Senhor continue fortalecendo suas vidas, abençoe suas famílias, renova suas vidas em teu nome das crianças. Queremos dizer, nós amamos você, somos gratos por suas vidas. Oramos para que Deus os resolva por todo o trabalho e dedicação ao reino de Deus. Feliz Dia do Pastor! Então, eu gostaria só de pedir para todos os pastores presentes que se ponham de pé, os pastores e as pastoras, para que eles possam reconhecer vocês e entregar as cartinhas. Podem ir lá, gente. Vamos lá. Então, você guarda para pegar depois, tá? Mas ele também não tá. Tá? Ah, então pode. Ficou na sua Bíblia? Tá bom, podem ir lá. Glória a Deus, meu irmão. Louvado seja Deus pela vida das crianças. Que Deus continue abençoando, né, todos os dias as crianças da casa do Senhor. Os irmãos podem se colocar de pé. Nós vamos estar orando e finalizando, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos proporcionou nessa noite, nesse lugar. Evangelista Arley, que Deus continue te abençoando e te usando para a glória do nome dEle. Que onde quer que você vá, que o Espírito Santo de Deus sobressaia na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te guarde no retorno para sua casa com a sua família. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós, ó Pai, somos gratos ao Senhor por tudo, ó Deus, por esse dia na tua presença, pelo teu cuidado conosco, o teu zelo, a tua proteção, a tua orientação, ó Pai, que o Senhor nos trouxe nessa noite, através da tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por nos lembrar nessa noite o desafio que é ser servos do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por nos lembrar que é necessário abrir mão de nós mesmos, que é necessário amar, que é necessário se submeter, que é necessário viver segundo a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporcionou nessa noite, nesse lugar. Nós te adoramos e exaltamos o teu santo nome. Agora, Pai, nós te apresentamos as vidas dos irmãos e irmãs que necessitam, ó Pai, de uma cura, de um cuidado especial, ó Pai, de uma intervenção poderosa da tua parte. O Senhor vem de encontro a essas vidas e ministra, ó Pai, segundo a tua vontade e o teu querer. Que sejam alcançados nessa hora, aonde quer que estão, Senhor, que cada nome
que está nessa lista, ó Pai, receba de Ti nessa noite. Ó Pai, seja a cura, seja a abertura de uma porta de emprego, seja uma intervenção em qualquer área da vida. A Tua palavra diz que se Tu crer, tudo é possível ao que crê. Que nessa hora os Teus filhos que creem recebam o melhor da Tua parte, para a glória e honra do Teu santo nome. Agora, Senhor, nos leva, ó Pai, ao retorno do nosso lar, guardados pelo Teu braço poderoso, livra-nos de todo mal, tudo que não provém do Senhor, ó Pai, nesse trajeto até a nossa casa, que seja anulado, que seja neutralizado pelo poder do Teu santo nome. Ó Senhor, que cheguemos ao nosso lar, à nossa casa, que tenhamos uma noite de paz na Tua presença. Nos dê uma semana abençoada. Nos dê, Senhor, força. Fortalece a nossa vida para enfrentar os desafios, ó Pai, que surgem todos os dias. Ó Senhor da glória, que em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, sejamos bem-sucedidos para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, e se o amanhã ainda nos pertencer, que ele seja todo, exclusivo para a honra, para a glória do Teu santo nome. Assim, Senhor, nós oramos, ó Deus, com a certeza do Teu tão grande amor, da Tua proteção, da Tua provisão, do Teu cuidado e zelo sobre a nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre toda a igreja, hoje e sempre, e que todos digam amém. Cumprimente seu irmão e vá na paz do Senhor.